Hoje é quarta-feira, 21 de maio de 2025, e esta é a nossa segunda edição do dia. Vamos mergulhar num assunto bem complexo, que as fontes que a gente consultou chamam de geopolítica encenada. Tudo em volta do conflito Rússia-Ucrânia. Exatamente. É que, por trás do que a gente vê nas notícias, dos combates, tem todo um jogo de interesses, né? Uma estratégia bem calculada das grandes potências. E é nisso que a gente vai focar agora, nesta primeira parte da edição. Como é que essas negociações de paz, ou o que parece ser negociação, viram, na verdade, ferramentas, peças nesse tabuleiro geopolítico? Ok, vamos tentar entender isso melhor com base no que a gente levantou. Bom, o cenário agora, em maio de 2025, continua bem difícil. A gente ainda tem essa guerra de trincheiras na Europa, que lembra um pouco a Guerra Fria, né? Mas com elementos novos. Interesses econômicos pesados, como, por exemplo, o controle das terras raras na Ucrânia. Minerais essenciais para a tecnologia, certo? Sim, para tudo, de celular a míssil. E muito disso está em áreas ocupadas. Nesse contexto todo, a diplomacia às vezes parece mais uma encenação mesmo, do que um esforço real pela paz. O fascinante aqui é como a paz vira essa peça manipulável. E a gente viu um exemplo disso recentemente, né? As fontes falam de uma proposta da Ucrânia lá pelo dia 10 de maio. Tinha apoio dos Estados Unidos, da França com o Macron, do Reino Unido com o Starmer. Sim, líderes importantes. A ideia era uma trégua. 30 dias, começando em 12 de maio. Pra, abrir uma janela para o diálogo, mesmo que pequena. Mas essa tentativa bateu na trave logo de cara. A Rússia não só recusou, como disse que era um ultimato. Um ultimato. Foi o termo que usaram. A mensagem do Kremlin foi bem direta. Eles não querem pausas temporárias. Acham que a Ucrânia usaria isso para se rearmar, sabe? O que a Rússia diz querer é um acordo final, mas, claro, nos termos deles. E quais seriam esses termos? Pelo que as fontes indicam, continuam os mesmos de antes. Basicamente, sim. O reconhecimento do controle russo sobre as regiões que já ocupam. Donbás, Zaporígia, Kherson, Luhansk. E a Ucrânia fora da OTAN. Exato. Garantia formal de que não entra na aliança militar. É uma postura de quem se sente em vantagem no campo de batalha. E se conectarmos isso ao quadro geral, a visita do Putin, a linha de frente, todo paramentado... Sim, aquela imagem foi forte. Reforça essa ideia. A Rússia tentando negociar a partir de uma posição de força que eles percebem ter no terreno. Mesmo assim, teve aquela tentativa rápida de conversa direta em Istambul, né? Dia 15 de maio. Depois de 3 anos sem diálogo direto. Mas também não deu em nada. Não deu. Fracassou bem rápido. A delegação russa, que era liderada pelo Vladimir Medinsky... Que Kiev não vê como interlocutor principal, certo? Exato. Eles mantiveram as mesmas pré-condições. E o Zelensky, por outro lado, criticou quem estava lá representando a Rússia, disse que faltava o Putin e que só conversaria a sério depois de um cessar-fogo real, verificável. Enquanto isso, os Estados Unidos, com a administração Trump, parecem ter uma abordagem um pouco diferente, mais pragmática, talvez, conversando direto com o Kremlin. Essa é outra dinâmica interessante que as fontes apontam. Há movimentos diplomáticos que alguns analistas veem como, pragmáticos. Buscando esse canal direto com Moscou, existe até interpretação, segundo o material que a gente viu, de que poderia ser uma tentativa de, repetir a estratégia do Kissinger lá nos anos 70, sabe? De afastar a Rússia da China. Isso, criar uma nova balança de poder global. Mas é uma interpretação, claro. E tem o fator econômico que as fontes destacam muito nessa linha americana. As terras raras, de novo. Precisamente, esse ponto é crucial nas análises. O acesso a essas reservas enormes de terras raras na Ucrânia e, olha a coincidência, muitas delas estão justo nas áreas ocupadas pela Rússia. Entendi. E isso parece ter virado, de forma implícita ou talvez até explícita, uma condição para a ajuda militar americana continuar chegando para Kiev. Então a ajuda vira uma moeda de troca complexa. Exatamente. E coloca esses recursos naturais bem no centro da barganha entre Washington e Moscou. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como as riquezas da Ucrânia podem estar sendo, na prática, negociadas por outros países. O que, claro, só aumenta a desconfiança de todos os lados. É quase intransponível. As fontes são bem claras nisso. Qualquer pausa na luta é vista como chance para o outro lado se rearmar. Para reagrupar, se preparar para a próxima fase, não como um sinal de paz. A paz parece bem distante mesmo.
E a ideia central que a gente tira de todo esse material é essa: se a paz vier, vai custar caro, muito caro. E quem vai pagar a conta maior são aqueles que estão sofrendo a guerra na pele, mas que não participam dessas negociações de alto nível, onde o jogo geopolítico e econômico acontece de verdade. O que a gente está vendo agora parece mais um palco, né? Um palco para manobras, para disputa por recursos, Sim. do que o esforço real para acabar com a guerra. As negociações acabam funcionando como esse teatro geopolítico. Perfeito. É a tal geopolítica encenada que você mencionou no início. Cada movimento tem várias camadas, várias intenções por trás. Um cenário bem complicado que a gente vai continuar analisando. Faremos um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindo de volta à nossa análise. Mergulhamos agora num tema fascinante. Como é que a Rússia, contrariando muitas previsões, tem sustentado seu esforço de guerra economicamente? As fontes que a gente viu apontam para 3 pilares principais: a resiliência na exportação de energia, a transformação numa economia de guerra. Sim. E o papel crucial das novas alianças, sabe? Especialmente com China e Índia. É uma história de adaptação bem surpreendente, né? Exato. Olha, a expectativa inicial, lá em 2022, era de um colapso rápido. Sob o peso das sanções ocidentais, todo mundo achava isso. Sim, a gente lembra. Mas a realidade, mais de 2 anos depois, mostra uma economia que se reconfigurou. Claro, não sem custos e desafios internos significativos, né? A resiliência é notável, mas revela também, assim, profundas mudanças estruturais. Vamos começar pela energia, então, que sempre foi a espinha dorsal, certo? O petróleo russo continua fluindo. Continua. Mesmo sendo a 3ª maior produtora mundial, ali com os 10,4 milhões de barris por dia. Como é que a Rússia contorna as sanções e aquele teto de preço de $60 por barril que o G7 impôs? Principalmente redirecionando as vendas e usando táticas de evasão, sabe? O teto de preço, que visava limitar a receita russa sem tirar o petróleo do mercado global, bom, ele é contornado através de uma chamada frota fantasma. Frota fantasma? Como assim? São navios com propriedade difícil de rastrear, seguros não ocidentais, que operam meio que por fora do sistema ocidental, entende? E o destino mudou drasticamente. Ásia, principalmente China e Índia. E essa mudança para a Ásia foi bem expressiva, né? Muito. A Índia, por exemplo, saltou de importar quase nada de petróleo russo para picos de 40% das suas importações totais. 40%. Dados agora de abril de 2025 mostram 1,76 milhões de barris por dia indo para a Índia. Isso dá uns 36% do total importado pelo país. Quer dizer, a receita do petróleo diminuiu na Europa, claro, mas encontrou um novo e volumoso caminho na Ásia. Garantiu um fluxo financeiro vital para Moscou. Entendi. Bom, o segundo pilar é ainda mais direto, parece. A própria guerra virou motor econômico. Exatamente. O complexo industrial de defesa, as fábricas de armas, munições, veículos, virou o setor mais aquecido da economia russa. Sim, o governo russo está injetando quantidades enormes de dinheiro aí. Os gastos militares em 2025 subiram 25% sobre o ano anterior. Chegaram a 13,5 trilhões de rublos. Isso é quanto do orçamento total? Representa quase 1/3. 32% de todo o orçamento federal. Regiões industriais como o Tartaristão, os Urais, estão a todo vapor. Mas isso tem um custo, imagino. Não dá para direcionar tanto recurso para a guerra sem consequências em outras áreas, né? Exatamente, gera uma competição brutal por mão de obra qualificada. O setor militar disputa com o civil, pressionando os salários para cima. Ah, claro. Isso contribui para um superaquecimento da economia. É um crescimento rápido, mas inflacionário. E, assim, insustentável a longo prazo. A inflação voltou a subir desde meados de 2023. Mesmo com juros altos? Mesmo com juros altíssimos. O Banco Central russo tenta conter isso com taxas perto de 21%. Isso encarece muito crédito, freia o consumo, mas a inflação ligada à guerra persiste. Entendi.
E o terceiro pilar, então, são as alianças. Sem China e Índia comprando energia, e no caso da China fornecendo bens essenciais, essa adaptação seria bem mais difícil, certo? Sem dúvida. Mas isso não coloca a Rússia numa posição de dependência desses parceiros? Com certeza coloca. Moscou escapa da pressão ocidental, mas por outro lado aumenta a influência de Pequim e Nova Delhi. A China é especialmente crítica. Não só comprando, né? Não só comprando. É fornecedora de componentes semicondutores, microeletrônica que são vitais para o esforço de guerra russo, muitas vezes burlando sanções secundárias. E a gente vê também um movimento financeiro interessante. É a tal da desdolarização. Ah, sim. Explica melhor essa desdolarização na prática russa. É a busca por reduzir a dependência do dólar americano no comércio, nas reservas internacionais. O yuan chinês está ganhando espaço nas transações da Rússia com o mundo e até na poupança dos russos, sabe? Interessante. O comércio com os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os novos membros, e com países da América Latina também tem sido feito cada vez mais em moedas locais. É uma mudança lenta, mas significativa, né? Do eixo financeiro global se movendo um pouco. Faz sentido. E olha, vale lembrar um ponto sobre as sanções. Elas foram desenhadas com uma certa ambiguidade. O Ocidente queria punir a Rússia, mas sem causar um choque muito grande nos preços globais de energia. Que prejudicaria as próprias economias ocidentais. Exato. Por isso não houve um bloqueio total às exportações russas. Isso, combinado com um controle autoritário interno, que permite ao Kremlin absorver custos sociais e humanos imensos. Como a alta de preços ou o custo humano da guerra mesmo. Sim, as mais de 800 mil baixas estimadas são custos que seriam impensáveis em democracias ocidentais sustentar por tanto tempo. Isso tudo ajuda a explicar essa resiliência que a gente observa. Então, o cenário é bem complexo. Uma economia russa que se mantém à tona, redirecionando a sua energia, colocando a produção militar no centro de tudo e contando com parceiros asiáticos que são cruciais. Isso desafia aquela ideia inicial de que sanções econômicas, por si só, poderiam parar rapidamente um esforço de guerra de um Estado determinado como a Rússia. Exatamente. Mostra os limites das ferramentas econômicas em conflitos geopolíticos dessa magnitude e mostra também a capacidade de adaptação, mesmo que a um custo altíssimo e criando uma dependência crescente de novos parceiros. É uma dinâmica que continua evoluindo. Fica a reflexão sobre a sustentabilidade desse modelo a longo prazo, né? E quais seriam os pontos de ruptura, internos ou externos, que poderiam eventualmente alterar essa dinâmica? Uma questão em aberto, com implicações para todos nós. Bom, faremos agora nosso último intervalo e voltamos em instante para a parte final da nossa exploração de hoje. Não saiam daí. Estamos de volta com o podcast. Olha, agora, nesta última parte da nossa análise, a gente vai focar naquele nó diplomático, sabe? O que está travando a paz na Ucrânia. Exatamente. É um impasse complexo. E a ideia aqui é entender por que chegamos nesse ponto. Vamos olhar as exigências da Rússia, que não são poucas? Definitivamente não. A posição super delicada da Ucrânia, com medo de ceder soberania sem ter nada concreto, né? Um medo muito justificado. E também a atuação, vamos dizer, meio hesitante dos mediadores ocidentais. Pois é. Para começar a entender esse bloqueio, tem que olhar para o que Moscou exige só para, sentar para conversar sobre cessar-fogo. E o que seria? Bom, primeiro, reconhecimento internacional da Crimeia. E não só dela. Também das 4 regiões que eles anexaram mais recentemente. Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Nossa, isso já é enorme. E tem mais. Querem status neutro para a Ucrânia, ou seja, nada de OTAN. Desmilitarização. E, claro, o fim das sanções do Ocidente. O Lavrov, chanceler russo, foi bem direto. Disse que o reconhecimento das anexações é imperativo. Imperativo, palavra forte. E as fontes indicam que a Rússia acha que o tempo joga a favor dela, é isso? Exato. A percepção parece ser que Putin consegue manter a estabilidade lá dentro e até usa o conflito politicamente. Talvez como uma forma de resolver o que eles veem como pendências históricas, sabe? Ligadas ao fim da URSS, a influência na região.
Entendi. Então nada de só congelar o conflito, eles querem impor a visão deles. Precisamente. Eles insistem no plano de paz deles. Enquanto a Rússia mostra essa postura firme, para a Ucrânia a coisa é totalmente outra. Imagino. Para eles é existencial, né? Exatamente. Existencial. As fontes mostram que a população lá rejeita massivamente qualquer ideia de ceder território sem garantias de segurança muito sólidas. Palpáveis mesmo. Faz sentido. A desconfiança na Rússia é gigantesca. O medo de que, mesmo com um acordo, novos ataques aconteçam depois é muito real. Totalmente compreensível essa desconfiança. E olha que interessante, a Ucrânia até chegou a sinalizar que podia abrir mão de entrar na OTAN, né? Que já seria uma concessão e tanto. Uma concessão enorme, mas nem isso foi suficiente, pelo visto. Pois é. E aí que o papel do Ocidente fica super importante, mas parece que tá complicado. O Zelensky precisa dessas garantias de segurança, só que elas não vêm de forma decisiva. Não vem. E a mediação, principalmente a americana, parece ter seus próprios problemas, seus ruídos. Como assim? As fontes falam da postura do Trump, talvez mais focada em conseguir um resultado rápido, Algo que gere uma imagem de sucesso pessoal, sem mergulhar tanto na complexidade toda. Ah, sim. Teve até aqueles atritos públicos, né? Entre Trump, o vice dele, J.D. Vance, e o Zelensky. Isso gera dúvidas sobre apoio militar, imagino. Com certeza. Embora o Vance e o Zelensky tenham se encontrado depois para tentar acertar as coisas. Mas a dúvida fica no ar. E parece que essa divisão nos Estados Unidos vai além, né? O próprio Vance chegou a sugerir que os Estados Unidos deviam, sair da mediação. Sim, essa posição existe. E cria uma ambiguidade, né? Por um lado, tem apoio no Congresso americano para a Ucrânia. Eles entendem um risco estratégico. Mas por outro... Por outro, surgem essas ideias que as fontes atribuem ao Trump de talvez condicionar a ajuda a contrapartidas econômicas. Tipo, acesso a minerais ucranianos. Nossa, que pressão para o Zelensky. Uma pressão gigantesca. E enquanto os Estados Unidos lidam com isso tudo, a Europa parece que está acordando para a realidade, para a dependência militar que tem dos americanos. Finalmente, né? Países como a Alemanha, a França, eles estão começando a rever suas políticas de defesa, buscando mais autonomia. Só que tem um problema. Qual? Essa reestruturação na Europa é lenta. Muito lenta. E a Ucrânia? Bom, a Ucrânia não tem esse tempo todo. Falta gente, falta munição, o medo de um colapso militar sem ajuda contínua é bem real. Então, o cenário que a gente tem é de bloqueio total, basicamente. Parece que sim. As negociações que a gente viu, tipo de Istambul, ou essas conversas que as fontes falam entre Trump e Putin, acabam parecendo mais, retórica, parte do jogo de cena da guerra, entende? Entendo. Não um avanço real para a paz. Exato. A Rússia até sinalizou que está disposta a lutar para sempre. E meio que jogou um balde de água fria no otimismo do Trump sobre negociações rápidas. Falta alguém com força ou legitimidade para impor um acordo. Nem o Vaticano parece conseguir. No fim, o que sobra é a Rússia irredutível nas suas exigências, a Ucrânia lutando para sobreviver e sem confiança para ceder, sem garantias firmes. E um Ocidente que apoia, mas está dividido, repensando o seu papel, sua capacidade de garantir a segurança ali na região a longo prazo. E a linguagem que acaba falando mais alto, infelizmente, ainda é a da guerra. Infelizmente. E isso deixa a gente com uma pergunta difícil para o futuro, né? Com essa diplomacia travada e a Europa tentando se rearmar devagar, que tipo de soberania vai sobrar para a Ucrânia? É a grande questão. E qual vai ser o custo real para a própria Europa nessa busca por autonomia estratégica, num mundo onde parece que as esferas de influência estão sendo redesenhadas na base da força bruta mesmo? Uma pergunta que, por enquanto, fica sem resposta clara. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Foi ótimo analisar esses pontos todos contigo. Igualmente. E para o pessoal de casa, lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas, 12 horas e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.